Então, pessoal, vacinas, saúde Enem 2010. Então, a questão 46, a gente vai ver agora de ciências da natureza e suas tecnologias. A prova é azul. Bom, vamos lá. Uma análise rápida aqui, fazendo uma pequena análise. A gente vai falar sobre vacinas. Então, é um assunto muito interessante, né? Vamos falar sobre vacinas. Então, vamos lá. Então, a vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobra, peçonhentas, de leptospirose, que querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Veja só, a gente tem que pensar aqui: vacinas, soro e antibióticos, né? Alta incidência de febre amarela, de picadas de cobra e de leptospirose, e que querem evitar e tratar os problemas de saúde. Então veja, o soro seria bem utilizado, tá? No caso, se uma pessoa quer tratamento imediato, veja só. Soro, na verdade, é uma coleta de antibióticos. Então a gente teria o que? Coleta de anticorpos. Tá? A vacina normalmente ela vai ser o agente causador, tá? Atenuado, ou seja, o que a gente vai ter? A gente pega um vírus ou a própria bactéria, né? Então, seria o agente causador, tá? O agente causador. Então a gente consegue utilizar isso. Então a gente pega o agente causador. Então veja só. Agente causador, que vai ter o quê? O que a gente chama de antígenos. Esses antígenos, meus queridos, vejam só, eles serão usados aonde? Que a gente deve saber que eles vão ser usados aqui como... A gente pode lembrar aqui que antígenos são proteínas de vírus, bactérias, etc. Ok? Então o que a gente vai fazer? Para você entender a vacina ela vai estimular, ela estimula o nosso sistema imunológico, sistema de defesa, chamado de sistema imunológico, tá? Então toda vez que você ouvir falar em sistema imunológico, a gente vai estar falando então, né, de então sistema imunológico, tá? Ou seja, a gente vai entrar em contato com esses agentes causadores de doença e vamos ter uma defesa contra esses organismos. Então, muito interessante isso daí. A gente precisa usar então isso para, tá? É isso que vai ser interessante. Então veja, toda vez que uma picada de cobra, por exemplo, picada de cobra. Picada de cobra, para você combater a picada, você tem que injetar o veneno da cobra em um animal maior, que seria o cavalo. O cavalo vai gerar o que? Anticorpos. E aí a gente vai transformar isso em soro.
e injetar na pessoa. Então é de uso temporário. Não é a longo prazo essa defesa. É curto prazo. Então, soro, defesa, curto prazo. Vacina é uma defesa normalmente de longo prazo. Vários anos. Tá? Então é isso. Longo prazo. O que mais que a gente pode ter? Primeiro, uma outra coisa interessante, meus queridos, é que o termo vacina vem do grego, que quer dizer vacine, do latim, né? A corruptela latina, e que quer dizer vaca. Então, Edward Jenner, o pai da vacina, ele usava então pedaços, literalmente, de varíola bovina. Varíola bovina, ok? E inoculava as pessoas então com varíola bovina, tá? Foi isso que ele fez então. Muito interessante. Bom, qual seria a resposta a essa questão? Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico e tornar preventivamente o quê? Como medida de tratamento? A. Antibiótico contra o vírus da febre amarela? Não, febre amarela normalmente é uma picada do mosquito Aedes aegypti. Aedes aegypti. O soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, e vacina contra a leptospirose. No caso B, vacina contra... Bom, febre amarela é um vírus. E antibiótico não mata vírus, então não é a resposta. B, vacina contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, e antibiótico, caso entre em contato com a leptospira. Bom, então soro antiofídico, vacina contra a febre amarela, antibiótico contra... Bom, essa seria a mais plausível, né? Exatamente a mais plausível de todas elas seria o que? A vacina contra o vírus da febre amarela. Então nós vamos ter uma vacina, um soro antiofídico, que vai atacar a cobra, o veneno da cobra, e antibióticos que vão matar a bactéria do gênero Leptospira. Então é verdadeiro, letra B. Ok? Então está respondida a primeira questão. Tá? Aqui uma brasileira, uma conterrânea nossa aqui no Brasil, né? Sendo então vacinada, uma pessoa vacinada. Outra coisa importante, aqui o Louis Pasteur também tentou. Louis Pasteur. Louis Pasteur que fez uma vacina antirrábica. Vacina antirrábica contra a raiva. Tiveram problemas, né? Mas deu tudo certo depois, ele conseguiu imunizar. Aqui o Jenner, grande Jenner, pai das Edward Jenner, que era médico, 1796. Importante, aqui uma vacinação em massa nos Estados Unidos nos anos 50, 54. Aqui mostrando vacinas utilizando então tecido de ovos de galinha, tá? Por que ovos de galinha, professor? Porque elas vão crescer aí, os vírus vão se desenvolver nesse tecido, depois eles vão ser aquecidos e vão ser destruídos. Aqui o pai da vacina da poliomielite, da gotinha, né? Salk também, um grande especialista nessa área, Jonas Salk. Só relembrando o Albert Sabin, tem até um colégio aqui em São Paulo, né? E acho que no Brasil inteiro. O Albert Sabin morou no Brasil por muitos anos, casou com uma brasileira, Eugênia Sabin.
Heloísa Seibe, né? Um negócio assim. Aqui mostrando uma figura de um livro francês, as primeiras vacinas, né? Vou voltar lá. Aqui uma das primeiras vacinas do mundo, né? Século XVIII. Então, retirando então pústulas, varíola mesmo, aqui do boi, da vaca. Então o nome vacina vem da vaca. Oh, interessante. Aqui mostrando também como se faz a vacina contra a gripe, né? Então é retirado aqui o RNA, tá? O RNA da gripe, tá? E também das proteínas de reconhecimento aqui, tá? Elas são tratadas em laboratório, inseridas em plasmídios de bactérias e reconduzidas aqui para a fabricação da vacina. A vacina é uma coletânea de proteínas do vírus, tá? E aí a pessoa consegue entrar em contato essas amostras e o crescimento feito então em tecidos, crescimento tecidual de células. Bom, que legal, né? Bom, a gente viu então a importância das vacinas, então as vacinas salvaram milhões de pessoas, milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, o professor Paul Fitch, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele no seu curso ele fala que, na qual eu fiz, né? Universidade da Pensilvânia, a gente fala Penn University, Pensilvânia em inglês, estou escrevendo como se escreve nos Estados Unidos mesmo. Pensilvânia, né? Aqui no Brasil a gente escreve Pensilvânia, cidade de Filadélfia. Bom, ele, numa das suas aulas magnas, né, na universidade, ele fala que aproximadamente 500 milhões de pessoas morreram pela varíola, que era um tipo de doença ligada a vírus, tá? Então a humanidade já tiveram então mortos por essa doença 500 mil pessoas, 500 milhões de pessoas, 500 milhões, né? Aqui, ó, 500 milhões de pessoas. Aqui escrevi errado, né? Tudo bem. 500 milhões de pessoas. Desculpe aqui por ter escrito errado, ok? Então, 500 milhões de pessoas, acredita-se que já morreram só de varíola na humanidade, né? Toda a história da humanidade. Isso é um levantamento, uma inferência matemática. Bom, essa foi a primeira doença erradicada na natureza. Cair na prova você tem que saber. Então, a varíola, em 1977, foi erradicada, totalmente erradicada. E existem cepas de vírus em Moscou, isso é o que se diz, né? E na Geórgia, nos Estados Unidos, no CDC, tá? E alguns também falam que existe em Londres uma cepa, não é muito confiável. Bom, o que existe de verdade é que foi erradicado. Bom, existem várias vacinas hoje, o mundo tem vacinas BCG, tuberculose, tríplice, cachumba, tá? E agora uma nova aqui no Brasil está sendo testada, a esquistossomose, né? Tem a vacina contra a gripe tipo A, né? Que é aquela H1N1. E outras vacinas importantes, como vacina para a febre amarela. O Brasil produz inúmeras vacinas.
E teve o Albert Sabin como morador aqui no Brasil, grande médico ligado à produção de vacinas, né? Então tá aí feito então uma aula especial para vocês entenderem. Então, vacina então seriam proteínas ou o próprio vírus ou bactérias atenuados, ou seja, estragados, ou que tenham um processo químico ou térmico. Então, normalmente as vacinas são criadas termicamente ou com algum produto químico, tá? Formaldeído, por exemplo, para degradar essas proteínas, tá bom? Aqui no Brasil, Butantan, Instituto Butantan e Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, eles são então os ícones aqui na fabricação de vacinas no Brasil. São os grandes institutos que fabricam vacinas no Brasil, tá? Existem outros institutos também, mas o principal são o Instituto Butantan e o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, Salvador também, né? Mas principalmente e Butantan em São Paulo, tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.